Graça e Paz Igreja, PG falando aqui, e vamos para o nosso quarto vídeo do curso de integração. No vídeo anterior falamos sobre o primeiro objetivo desse curso, que é estudar as alianças. Neste vídeo falaremos sobre o segundo objetivo desse curso, que é a proteção doutrinária da igreja e a proteção doutrinária de cada novo membro. Proteção doutrinária quer dizer que tem algum perigo por aí para a gente precisar de proteção? Infelizmente sim, e bastante. A sã doutrina não é um luxo para teólogos, ela é uma proteção essencial para cada crente. A Bíblia nos avisa que haverá falsos ensinamentos e que o conhecimento da verdade é o que nos guarda. A Bíblia nos exorta a estar apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. E tem outro texto ainda mais claro: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo comichão nos ouvidos, e desviarão os ouvidos da verdade, entregando-se a fábulas. Realmente a gente tem que se proteger então. Pior ainda, a Bíblia é clara sobre os perigos e Jesus mesmo nos alertou, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E ainda nos adverte: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então esse curso vai nos ajudar a identificar esses falsos mestres, falsos ensinos? Essa é a ideia. O conhecimento da sã doutrina é como uma bússola e um mapa em um terreno desconhecido. Ele nos capacita a discernir a verdade do erro. É por isso que esse curso é tão importante. Não só para as pessoas que estão chegando, mas para as pessoas que já estão dentro da igreja. Esse curso vai nos firmar nos fundamentos da fé para que não sejamos levados de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Legal, pastor, fiquei interessado. O que nós vamos estudar para nos proteger então? Para nos proteger, vamos estudar os fundamentos do que cremos. Começaremos com Deus, entendendo a sua natureza e atributos, como ele se revelou. Por exemplo, em Êxodo: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E tem um salmo que nos lembra: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Legal, vamos conhecer mais então sobre Deus. Sim, e depois vamos nos aprofundar em Cristo, a figura central da nossa fé. A Bíblia nos revela que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E tão legal quanto é que a Bíblia nos mostra sua humildade e exaltação. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A gente vai ficar só em Deus Pai e Deus Filho? Porque o pessoal fala que a nossa igreja não fala muito do Espírito Santo. De forma alguma, estudaremos o Espírito Santo, o nosso consolador e guia. O Espírito Santo é essencial para a fé reformada, para a fé bíblica. O próprio Cristo falou: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mas isso é importantíssimo. Estou falando, Espírito Santo, fé, Bíblia, vida cristã, tem tudo a ver. E em Romanos nos assegura que, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mais alguma coisa? Com certeza, abordaremos também a salvação, esse plano maravilhoso de Deus dentro do pacto da graça. Porque a Bíblia descreve a cadeia de ouro da salvação dentro do pacto. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E isso nos revela que fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Esse assunto aí de escolha, de livre-arbítrio, muito me interessa.
Mas tem mais um assunto que os pactos vão nos ajudar a entender, que é o futuro, a esperança do que nos aguarda. A Bíblia nos fala do retorno de Cristo e do nosso encontro com Ele. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele. Poxa, que legal, hein, pastor? Legal! Isso é incrível. A Bíblia ainda diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Mas isso é muito assunto, pastor. Por isso que não é de hoje que esse material está sendo construído. Porque faremos isso de forma acessível, para que ninguém se sinta perdido ou sozinho nessa caminhada, mas firmado na rocha que é Cristo. Afinal, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E pastor, mas por um lado dá uma preguiça saber que tem tanta coisa assim para ler. Meu irmão, este curso é um investimento na sua fé e na sua segurança espiritual. É a forma como a IPI de Guararema cuida do seu rebanho, oferecendo um alicerce firme na palavra de Deus. Por esse lado é muito bom saber que a gente não está sozinho e que tem quem nos guie na verdade. Exatamente, porque na nossa igreja só vai para o inferno quem quiser. Por isso que a gente sempre diz: Leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.